Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 23 de outubro de 2024, primavera. Estamos aqui no município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo. Neste momento, uma chuva, invadiu aqui a Baixada Santista. Talvez dê para vocês escutarem aí o barulho da chuva. Estamos aqui hoje para estudarmos mais uma aula do nosso curso que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, da sua área de ensino. Estudaremos a 19ª aula, parte A, importante tema, a terapêutica espírita. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, que não pode faltar nos nossos estudos. E vamos com muito bom ânimo e muita boa vontade ao trabalho. Temos aí 2 páginas e meia no nosso estudo. Então, 19ª aula, parte A, terapêutica espírita. Pergunta Allan Kardec aos espíritos, abre aspas: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Eles respondem, abre aspas, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra, fecha aspas. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 4, pergunta 920. Podemos concluir assim que a reencarnação funciona como meio de cura de nossos males e reparação de danos passados, além de nos dar condições para o fortalecimento moral necessário para o enfrentamento das inevitáveis provas que temos de sofrer. Então, começamos o estudo de hoje com uma pergunta de Allan Kardec, a Pleiade do Espírito da Verdade, Se o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa, os espíritos respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele dependendo aí abrandar a sua própria situação e ser feliz até quanto se pode ser na terra. Portanto, a felicidade na terra é uma questão de uma felicidade relativa, Não é contínua, de modo que temos as provas, expiações, desafios que muitas vezes impedem essa felicidade plena, da qual gozam os espíritos puros, Podendo-se concluir assim, que a lei da reencarnação funciona como meio de cura, para curar os males do nosso espírito, reparar os danos do passado e nos fortalecer moralmente para enfrentar as inevitáveis provas que temos de enfrentar por conta de livre-arbítrio desastrado de nós mesmos, Porque muitas vezes nós que criamos essas próprias situações que depois temos que expiar ou superar por provações. A doutrina espírita explica-nos que todas as infrações que cometemos contra as leis divinas são as causas de muitas doenças, desequilíbrios e sofrimentos, crimes, vícios, uso de tóxicos, tabagismo, alcoolismo, sexo desvirtuado, além da fixação em pensamentos, sentimentos e imagens mentais inferiores e negativos, geradores de danos em nosso perispírito. Então, o espírito é co-criador em plano menor, que usa aí o pensamento como o encarnado usa as mãos, manipula aí pelo pensamento o fluido cósmico universal, e quando faz isso de maneira equivocada, ou usa o seu livre-arbítrio de maneira desastrada, incorre nas situações aqui mencionadas, Acaba caindo nas infrações da lei divina, se tornando aí, conforme no termo em hebraico, um Satanás, ou diabolos, do grego, que na tradução de ambos os idiomas quer dizer adversário, Então, todo ser humano, quando ele é adversário das leis divinas, quando ele resiste a seguir corretamente as leis divinas, se torna um adversário da lei, E causa o seu próprio inferno, que muitas vezes geram
as doenças, os desequilíbrios e sofrimentos do qual sofre, incorre em crimes, vícios, tanto os materiais como os morais, uso de tóxicos, tabagismo, alcoolismo, o sexo que muitas vezes é desvirtuado, né? O desvirtuamento das forças sexuais, a fixação em pensamentos, que é a monoideia, né? Obsessiva, né? Os padrões de sentimentos que nós carregamos há tempos. Então, o pensamento, ele cria tanto para o bem como para o mal, ele é uma força criadora viva, e assim como nós o criamos, temos que mantê-lo, tanto de bem como os pensamentos negativos, e aí isso acaba gerando consequências positivas ou negativas para o próprio espírito. Quando é inferior e negativo, vai sofrer os danos no qual incorreu, e quando é benéfico e positivo, né, gera aí bem-estar para o seu próprio corpo espiritual, para o perispírito, que vai repercutir no corpo físico. Quando o corpo adoece, é sinal de que o espírito já estava doente. A cura para tantos males depende do bom uso do livre-arbítrio e da consciência de que antes de termos um corpo, somos espíritos imortais e que, portanto, continuaremos vivendo após a morte física. Muitas pessoas não têm essa consciência, né? Que o corpo adoece depois que o espírito já está sobrecarregado, já está doente, que o espírito, que é o doente, né, cabe a ele mesmo se curar pelo uso do seu livre-arbítrio, né, e muitas vezes não consegue fazer isso numa própria encarnação, né, vai precisar de outras para retificar aí as distonias que criou para si mesmo. Dentre as tantas doenças que a humanidade enfrenta atualmente, podemos destacar as viciações pelos tóxicos. Outras enfermidades são causadas pela, abre aspas, invasão microbiana, fecha aspas. André Luiz elucida-nos, abre aspas, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos físio-psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna possível de invasão microbiana. Qual praça desguarnecida? Fecha aspas. Isso está em Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 20, uma das obras da série André Luiz, a qual estamos estudando, né? Estamos ainda no primeiro volume, né? Que é o Nosso Lar, mas daqui a um bom tempo chegaremos em Evolução em Dois Mundos, que é uma obra mais à frente. Comentando este trecho, né, que é mencionado que as doenças que a humanidade enfrenta atualmente, né, citam aí a viciação pelos tóxicos, que é muito grave, né, e as enfermidades causadas pela invasão microbiana. Então, para quem não sabe, né, há possibilidade de invasão microbiana desde o mundo espiritual, né? Porque lá também existe, né? Os seres, o pensamento é uma entidade viva, né? Tem átomos, células, né? Vírus, micróbios, seres vivos ali, né? André Luiz elucida-nos nessa obra, com um texto aí, um parágrafo bastante interessante, que retirando aí, excetuando-se os quadros infecciosos advindos aí da ausência de higiene comum, que pode causar invasão microbiana, as depressões que são criadas aí em nós mesmos pelo nosso pensamento, o abuso das nossas forças, adulterando as trocas vitais, às vezes pelo sexo, né? Ou se rendendo aí ao desequilíbrio emocional, psicológico, etc., seja estabelecendo, até intelectual, né,
estabelecendo perturbações e prejuízo dos outros. Quando fazemos o mal para o outro, fazemos primeiramente para nós mesmos, né? Plasmam nos nossos tecidos físico-psicossomáticos, que nos constituem um veículo de expressão, que é o corpo, determinados campos de ruptura na harmonia celular, né? As células vibram em outra, não vibram de modo harmonioso, né? Vibram de modo desequilibrado. Aí, portanto, uma disfunção, um desajustamento que abre campo aí para invasão microbiana, né? Muitas vezes espiritual, ok? Porque a invasão microbiana é advinda dos quadros infecciosos pela falta de higiene quando é no corpo físico, né? E por outras causas exógenas. Mas muitas vezes, né, tem as causas espirituais aí, que são um pouco mencionadas. Outro grave problema atual é a depressão. Apesar de ser tão antiga quanto o homem, ganhou hoje panorama de epidemia mundial, atingindo todas as faixas etárias e classes sociais. Caracterizada por uma tristeza profunda e prolongada, desde os primórdios é conhecido como melancolia. Abre aspas. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não a busqueis neste mundo, fecha aspas, diz-nos o Espírito François de Geneve, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Essa mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da depressão, que é tão antiga quanto o homem, hoje é uma epidemia mundial, que antigamente era mencionada aí como melancolia, que caracteriza-se aí por uma tristeza que se apodera do indivíduo, do coração, do sentimento emocional, né, da pessoa. A vida parece que fica amarga, né, sem sentido, sem esperança. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, porque está num cativeiro, que é o corpo carnal, né? Aguarda aí uma vida melhor, que todo espírito busca, e que não deve ser buscada nesse mundo de modo pleno, né? Porque aqui a felicidade é relativa. Então, o espírito ou a pessoa que coloca todas as suas fichas na felicidade nesse mundo já vai incorrer em um grave equívoco, né? Porque a felicidade não é deste mundo, né? Apenas uma felicidade relativa. Como vencermos tais mazelas? Desde que sabemos distinguir o bem do mal e temos a lei de Deus escrita em nossa consciência, isso está em O Livro dos Espíritos, o livro 3º, pergunta 621, devemos assumir o controle de nossas vidas. Então, como que nós vencemos essas mazelas, essas doenças, depressões? Sabendo distinguir aí o bem e o mal, que está na nossa consciência, que são as leis de Deus, devemos caminhar aí pelo bem, né? Para não afrontarmos a lei divina, assumindo o controle da nossa vida, e evitamos dissabores, sofrimentos e dores. Analisando a causa de todos os vícios e defeitos, os espíritos disseram que encontramos no egoísmo a fonte de nossos males, abre aspas. O egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo, fecha aspas. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 913. Não? Na raiz de todos os vícios e defeitos, os espíritos aí nos esclareceram que o egoísmo está como fonte de todos os males. Basta nós estudarmos todo o mal, né? Deriva aí do egoísmo. Todos os vícios e defeitos reside aí numa imperfeição humana, que é o egoísmo. O orgulho também está nesse mesmo patamar aí, né? Jesus, explicando a lei de causa e efeito, ensinou-nos, abre aspas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, fecha aspas. Contrariando a lei de amor, continuaremos a sofrer por tantas causas que nós mesmos geramos. Então, a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, né? Nos é ensinado por Jesus, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um de nós recolhe o que semeia. Quando contrariamos a lei de amor, acabamos sofrendo as consequências. Muitas vezes são dolorosas.
O caminho para a cura passa pela força de vontade, pela paciência, pela resignação e pela confiança no amor e na justiça divina, pela maneira como enfrentamos as nossas dificuldades, provas e expiações. Então, o caminho pela cura passa aí por uma das faculdades do Espírito, que é a força de vontade, pela virtude da paciência, resignação, pela confiança na justiça e na lei de Deus, na sua misericórdia, para enfrentarmos as dificuldades. Porque não adianta termos provas e expiações e não passarmos aí com resignação, né? Nos revoltando ou incorrendo em mais erros. O Espírito João de Ângeles nos aconselha, abre aspas, se pretendes bem-estar, saúde e alegria, envolve-te na luz do amor, edificando-te interiormente através do cultivo dos pensamentos superiores, não te permitindo angústias desnecessárias, ansiedades injustificáveis, medos sem lógica, solidão egoísta. Entrega-te a Deus e nele confia integralmente, certo? Que nunca estarás a sós, nem mesmo quando dele te apartes. Isso está em Vitória sobre a Depressão, capítulo 30, que é uma obra de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Então, voltando na citação dela, né, ela diz que aí, se nós precisamos e pretendemos ter bem-estar, saúde e alegria, a receita é o amor, né, edificado interiormente, cultivando pensamentos superiores que nós próprios criamos e acabamos alimentando, gerando padrões, né, evitando aí os pensamentos e angústias desnecessárias, como eu mencionei, que a partir do momento que o espírito cria isso, ele vai ter que nutrir, né, e acaba sofrendo as consequências, assim como ansiedades injustificáveis, medos sem lógica, solidão egoísta, né, desde que alimentados vão gerar distonias e desarmonias para o espírito. Ela pede para nos entregarmos a Deus, confiar nele integralmente, e que nunca estaremos sós mesmo quando dele nos apartamos. Isso está na sua obra Vitória sobre a Depressão, psicografada pelo Chico, capítulo 30. Certifiquemo-nos, abre aspas, depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Fecha aspas. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Finalizamos aqui o texto de hoje com uma citação de Romanos, né? Que nos resta dizer, se Deus está conosco, quem estará contra nós, né? Que força pode vencer a de Deus? Bibliografia utilizada, Bíblia de Jerusalém, Vitória sobre a Depressão, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditada pelo Espírito João de Ângeles, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Evolução em Dois Mundos, psicografia do Chico e ditada pelo Espírito André Luiz. Partindo agora para a fixação do aprendizado, as 3 questões que rotineiramente fazemos no final dos estudos. 1. Por que o corpo adoece quando o espírito está doente? Vamos lá. A doutrina espírita explica-nos que todas as infrações que cometemos contra as leis divinas são as causas de muitas doenças, desequilíbrios e sofrimentos, crimes, vícios, uso de tóxicos, tabagismo, alcoolismo, além da fixação em pensamentos, sentimentos e imagens mentais inferiores e negativos, geradores de danos em nosso perispírito. Quando o corpo adoece, é sinal de que o espírito já estava doente. A cura para tantos males depende do bom uso do livre-arbítrio e da consciência de que antes de termos um corpo, somos espíritos imortais e que, portanto, continuaremos vivendo após a morte física. Questão número 2, qual a contribuição do Espiritismo para a cura dos vícios e doenças? Desde que sabemos distinguir o bem do mal e temos a lei de Deus escrita em nossa consciência, isso está em O Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 621, devemos assumir o controle de nossas vidas. Analisando a causa de todos os nossos vícios e defeitos, os espíritos disseram que encontraremos no egoísmo a fonte de nossos males. O egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos
existe egoísmo, fecha aspas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 913. E finalizando, 3, porque o egoísmo causa nossos maiores sofrimentos, porque contraria a lei de amor. Jesus, explicando a lei de causa e efeito, ensinou-nos, abre aspas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, fecha aspas. Contrariando a lei de amor, continuaremos a sofrer por tantas causas que nós mesmos geramos. Ok? Encerramos aí a 19ª aula, que somente tem a parte A. Não, tem a parte B também, que na próxima aula estudaremos, que são as provas e tormentos voluntários. Assim sendo, deixamos aqui nosso agradecimento pelas inscrições, curtidas, compartilhamentos, comentários, pela divulgação do canal, pelo apoio que nos tem dado, principalmente o apoio vibracional, que os espíritos que com certeza nos acompanham nesse estudo aqui, comigo e com vocês, continuem nos amparando, nos dando bom ânimo para o serviço que compete a nós todos. Assim sendo, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde para todos vocês. Até uma próxima.